nosso Pai, Jesus, nosso amigo, gostaríamos de agradecer imensamente a oportunidade de estarmos juntos essa noite, essa tarde, para poder refletir, pensar, aprender, pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, pensar sobre o nosso posicionamento frente às pessoas que dividem a jornada conosco. Acima de tudo, aquilo que nós podemos mudar na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, e como podemos, nos diversos papéis que nós temos na jornada da vida, pessoas melhores. Seja no papel de filho, de irmão, de companheiro de trabalho, de vizinho. Como é que nós nos relacionamos e como é que nós realmente melhoramos nesses relacionamentos e contribuímos com todas aquelas pessoas que felizmente dividem a jornada conosco. Nos ilumine, nos abençoe, que possamos ter uma tarde iluminada. Que assim seja. Pessoal, como é que vai funcionar a nossa tarde? Então nós vamos ter no começo umas palavras rápidas, tanto do William como do Edgar, mas para dar uma aquecida, nós temos algumas perguntas que no momento da inscrição vocês já nos enviaram, então a gente pode usar algumas dessas perguntas, eu estou com todas elas aqui, mas a ideia é a interação. Então a ideia é que vocês fiquem muito à vontade em colocar, questionar, para que a gente faça realmente uma roda de conversa, um diálogo. Então nós vamos começar mais ou menos nessa dinâmica. Nós devemos fazer uma paradinha, perto das 4 horas mais ou menos, aí tem um cafezinho que a gente separou ali para a gente poder interagir um pouco, rapidinho, e a gente volta e continua o nosso diálogo, certo? Então, para começar, eu gostaria de agradecer também o Edgar, o William, pela disponibilidade e pela dedicação em estar aqui com a gente. E nós vamos começar ouvindo um pouquinho o William e, na sequência, o Edgar. Seja bem-vindo, William. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer à Casa Espírita por ter desenvolvido esse encontro com a gente aqui. Para quem não me conhece, eu sou o William, sou do UVP aqui faz um tempinho também. Eu estou muito feliz em estar aqui com o Anderson, com o Edgar, que é um amigo muito querido, que na realidade desde 2019 a gente não se encontrava, só no meio das palestras espíritas e tudo mais. E eu fiquei muito feliz quando a Fátima, inclusive, proporcionou essa oportunidade para nós estarmos reunidos aqui com um tema tão desafiador para nós que estamos vivendo no século XXI. Eu queria iniciar essa fala só dizendo que para mim também aqui é um desafio, porque eu sou um ser humano em constante evolução, em constante aprendizado, e tem questões que também me inquietam. E quando nós falamos sobre relacionamento, não tem como a gente olhar para dentro também sem refletir o que está acontecendo fora. A nossa sociedade está passando por diversas modificações, isso nós já estamos percebendo. Nós somos espíritos em evolução nestas modificações, só que está, de uma maneira também, cobrando de todos nós uma produtividade em tudo o que nós estamos vivendo. É uma velocidade de uma maneira tão extensa que isso tem impactado não só a nossa forma de conduzir as nossas escolhas, mas também os nossos relacionamentos. Então hoje o Espiritismo ele está muito atual, porque ele vem justamente nos ajudar a compreender essa seara em que nós nos encontramos. Numa sociedade em que tudo é para ontem, em que nós tivemos a objetificação dos corpos, estamos tendo a objetificação das situações das nossas vivências, parece que nos relacionarmos se tornou um grande desafio, porque nós estamos, de uma certa forma, talvez desaprendendo a nos relacionarmos com as pessoas. O advento da tecnologia da informação que surgiu para nós está nos deixando também um pouco mais solitários, e esse processo todo vai influenciando a nossa forma de visualizar o outro e visualizar a nós mesmos. Tanto é que
quando nós falamos em relacionamentos, a maioria das pessoas imaginam que relacionar-se é ter o outro, porque a nossa sociedade ela está muito acostumada que ter sucesso e conquistar espaços é ter alguma coisa. E esse ato de se relacionar para ter o outro nos implica trabalhar com a nossa liberdade. Porque nós esquecemos muitas vezes que se relacionar não é somente casal. O relacionamento implica irmandade, nós temos colegas, amigos, profissões, tudo envolve o relacionamento. E são dois livre-arbítrios que estão juntos para poder convencer a condução da vida. Isso se torna muito complexo no nosso dia a dia, não é? Até mesmo porque nós fomos criados numa colonização eurocêntrica e que nós vemos reproduzir em filmes, inclusive, não só em filmes, mas também em desenhos romantizados desde crianças, de que nós temos que encontrar a nossa alma gêmea, tanto o homem quanto a mulher. E nós crescemos muitas vezes imaginando que essa pessoa pode chegar num cavalo branco para mudar a nossa realidade, e essa construção fez com que a gente acreditasse que se não fosse dessa forma, os relacionamentos eles não seriam verdadeiros. E aí é quando nós esquecemos da verdade que a espiritualidade traz para nós, seja no livro dos Espíritos, seja em outros componentes, de que nós precisamos entender que o nosso maior desafio não é ter o outro conosco. O nosso maior desafio é saber a nossa jornada com a presença da liberdade do outro. Porque quando eu me relaciono com alguém, seja na nossa amizade, né, seja através de um relacionamento afetivo, eu tenho que entender que eu estou lidando com uma liberdade da qual eu não posso controlar. E isso daí cria em nós um desafio para a gente pensar, né? Aí surgem perguntas. Será que eu sou obrigado a conviver com essa pessoa eternamente? Será que essa pessoa é para mim? Será que é para a vida inteira? Essa pessoa não me agrada, não me bajula, então acho que não me ama. São várias perguntas que começam a rodear os nossos pensamentos e faz com que a gente conduza, às vezes, a nossa vida de uma maneira inapropriada, bem distante daquilo que a espiritualidade procura. Então, eu acredito que hoje o nosso encontro vai nos ajudar, tanto nós que estamos aqui, a espiritualidade de vocês, a pensar um pouco melhor o que seria essa condução, né, do relacionamento para nós. E para eu encerrar essa parte aqui que eu estou falando, que a gente não interromper muito, né, eu gostaria que hoje nós também estivéssemos com a mente aberta. Porque nós estamos passando por uma dificuldade no movimento espírita, e não só no movimento espírita, mas também em outros locais, que agregam a espiritualidade, em que tudo nós estamos espiritualizando. Tudo. Se eu tomar um serviço, alguém fez uma macumba para mim. Se eu estou passando por uma dificuldade no meu relacionamento, é porque é uma prova, resgate, melhor nessa vida que na outra. Nós espiritualizamos todas as dificuldades que nós temos. Tem um relacionamento com um filho complexo, e eu acabo dizendo, meu Deus, isso é resgate, só pode ser resgate, não é possível. Eu tenho certeza que eu não escolhi isso. E esse ato de espiritualizar tudo, muitas vezes faz com que a gente deixe de lidar com o presente e se arvore no passado para tentar explicar algumas negligências que nós estamos fazendo agora. Então é muito importante a gente realmente estar aberto para isso, porque essa espiritualização excessiva sobre as coisas, né? Eu conheço pessoas que falaram para mim esses dias, William, eu consultei uma mulher por um tarô via YouTube. Fiquei pensando, como que consulta uma pessoa por tarô, né, via YouTube? É a espiritualização que está sendo colocada, né? E esse fato, às vezes, faz nos distanciarmos da nossa realidade do momento que nós precisamos vivenciar. Tanto é que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o movimento. A verdade é o encontro com o autoconhecimento e a vida é a vivência que nós temos para realizar. E se a gente entende esse movimento, nós vamos começar talvez a espiritualizar menos e a compreender melhor as nuances das nossas próprias escolhas. Tá? Agora eu vou passar para o Edinho para ele falar com vocês, tá bom? Obrigado. Boa tarde, gente. Eu lamento não ter abraçado todos que estão aqui, peço desculpas, mas cheguei um pouco em cima, não deu. Mas
teremos a oportunidade. Agradeço a casa, o convite, a oportunidade de estar com o William, que faz tanto tempo, em 2019, que a gente não se encontra. Isso que ele já voltou há mais de 2 anos, quase 2 anos. Né? Então, foi muito oportuno, muito bom. E o tema, muito desafiador, de fato. Dando quase que sequência no que o William disse, mas sem querer complementar, eu sempre digo, faz tempo que não digo, que desde criança, às vezes, a gente vê filmes infantis, desenhos infantis que eu classifico como desenhos de terror. Para mim, a Cinderela, o Príncipe Encantado, são histórias de terror. Deveriam ser reclassificados, né, acima de 40 anos. 18 é pouquíssimo. 40 talvez a gente saiba interpretá-los. E eu não estou brincando, porque a gente acredita naquilo, né? E o amor adquire uma dimensão totalmente diferente do que a gente estuda no Evangelho, né? Alguém virá nos salvar, alguém irá nos acordar de um sono profundo, vai nos salvar do dragão ou coisas do tipo, né? Sendo que a gente aprende com o Cristo que nós somos o nosso próprio Salvador e que Ele estabeleceu o caminho para isso. O único possível, o único razoável e, por incrível que pareça, é o mais fácil, né? Mas e é interessante como a gente compartimentaliza as coisas. Mesmo nós espíritas, me parece, evidentemente sem generalizar. A gente entende o Evangelho, ok, mas na hora dos relacionamentos afetivos, aquilo não entra. Como se o amor do Cristo não tivesse nada a ver com o amor dos relacionamentos conjugais. É espantoso, porque parece que os conceitos são outros. Enquanto um fala de servir, o outro fala de exigir. Os nossos relacionamentos afetivos são, principalmente os com um companheiro, com uma companheira, são repletos fundamentalmente de exigências. Ponto. Então, isso é muito destoante e muitas vezes a gente não percebe que está desconectado. E não é possível que a gente pense que o Evangelho, o amor do Evangelho, seja outra coisa. Não, isso é religião. Não é religião, isso é vida. Até porque, cada vez mais tenho pensado e concluído em mim que a doutrina espírita não é uma religião, mas tem impactos morais religiosos, da espiritualização, mas não é uma religião, né? Ele é muito mais uma nova forma de viver, de pensar e de sentir do que qualquer outra coisa. Claro que as religiões também visam isso, mas não é uma religião. Mas uma doutrina, como diz o nome, que é um conjunto de ideias organizadas que nos cria uma visão de vida global, ou seja, sobre todos os aspectos, que visa nos fazer mais felizes, né? Então, a questão dos relacionamentos, que é o tema de hoje, e aí eu não me refiro apenas aos relacionamentos conjugais, vamos pensar assim, mas nós estamos submersos em relacionamento. A vida é se relacionar. E quando eu falo de relacionamento, aprendi na doutrina que relacionamento tem um objetivo, que é o aprendizado. Se isso é verdade, o que eu acabei de dizer é verdade, os relacionamentos não servem para nos fazer felizes. Eles servem para que a gente aprenda a ser feliz. Então, a felicidade é fruto de um trabalho e de um autoaprendizado.
Então é consequência. Ele não é alvo imediato. Ele só virá se e quando eu aprender. Então, qualquer relacionamento, quando eu falo qualquer relacionamento, eu falo do relacionamento conjugal, do relacionamento no trabalho, na casa espírita, o relacionamento com os animais, o nosso relacionamento com as coisas, porque a gente se relaciona com as coisas. Tanto que algumas delas a gente não deixa embora. É um relacionamento. Com o Pai, com Deus, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, todos os relacionamentos têm o mesmo objetivo, nos ensinar a sermos felizes através dos relacionamentos. Não há salvador nessa história, porque dentro do processo de aprendizagem, e aqui nós temos um professor para nos corrigir, o processo de aprendizagem não há salvadores, certo? Essa palavra nem entra, inclusive, no vocabulário do ensino, né? E não pode ser à toa que Jesus se autodenominou mestre, reforçando a necessidade do aprendizado. E é o que a vida é, a vida encarnada é, no meu entendimento. Então, nós vamos conversar hoje sobre relacionamento, mas eu já gostaria de deixar esse meu entendimento, que já contém algumas premissas fortes, por isso eu dei aquela longa pausa, porque eu sei que nos relacionamentos afetivos próximos, a gente está buscando felicidade. E sofremos porque não encontramos. E é justo que a gente não encontre, porque não é lá, é aqui. Estamos procurando no lugar errado. É você procurar manteiga no banheiro. Não vai encontrar, espera que não encontre. Se encontrar, já está fora a manteiga. Não é? Ok? Boa provocação. Tem uma das perguntas, pessoal, que vocês até nos enviaram, que aborda um pouco disso que o Edgar acabou de falar, que a pergunta é a seguinte, ó. E eu fiquei assustado quando não dá para ser feliz aí, não é para ser feliz. O relacionamento existe para nos fazer felizes, para nos fazer evoluir, ou para as duas coisas ao mesmo tempo? Você pincelou aí, mas eu complementaria com assim, já é para fazer feliz, é para fazer evoluir, dá para viver sem relacionamento, então? Dá para se isolar e dá para evoluir sem se relacionar? É uma ótima pergunta, e há uma tendência a se isolar hoje em dia. Vocês percebem? Né? O número de apartamentos feitos para solteiros subiu. As construtoras estão aí. Né? Por quê? Porque não é para viúvos, viu? Nem para divorciados, necessariamente. É para solteiros. Aqueles que talvez nem pensem em se unir com alguém. Né? É uma tentativa de não sofrer, eu sei. Mas não sei se a gente já percebeu que quando a gente tenta não sofrer, a gente muitas vezes consegue. E é justo esse movimento. Mas não sofrer não quer dizer ser feliz. Não sofrer é só não sofrer. Fica indo um buraco. Então, é uma tentativa válida, como todas as outras são, mas não alcançaremos a felicidade dessa forma. O relacionamento, qualquer tipo, é absolutamente fundamental. Ninguém evoluirá numa ilha deserta. Ninguém. Nós não conseguimos, não temos visão para isso, me parece. Não alcançamos, não temos sentido. Não conseguimos enxergar o que precisa ser enxergado sozinhos. Todos os outros, sempre são espelhos. E é isso que nos apavora, né? Porque então eu sou ruim assim? A gente se pergunta. Não necessariamente. Aliás, nem precisamos fazer esse julgamento, essa pergunta. Nós somos ainda imperfeitos. Ponto.
Por que resistir a esta realidade? Resistir a ela não muda. Então, para não me alongar, eu queria ler um texto, me permita, por isso que eu estou acessando o celular aqui, eu não estou no WhatsApp, fiquem tranquilos, respondendo nada. É que existe um texto que está lá no Ação e Reação do André Luiz, que é o capítulo 14, chamado Resgate Interrompido, que é exatamente um casal que tem 3 filhos e que o marido quer se separar da esposa, mas não quer se separar dos filhos. Então ele teve a brilhante ideia de matá-la. Brilhante. Né? E felizmente não conseguiu, porque foi impedido, né? A espiritualidade acordou a mulher antes de ele matar ela, e pronto, aí ele escondeu a arma. Mas vocês vão ver lá, é uma história interessantíssima. Quando tudo se resolve, ele se separa, então pronto, acabou. André pergunta para o instrutor, mas veja, eles não se casaram porque se amavam? Boa pergunta. A resposta merece anos de reflexão. Vamos começar hoje, tá tempo. Ele responde assim: nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Então, gente, eu vou interpretar segundo a minha ótica, e cada um precisa fazer conforme a sua. O amor que eu sinto hoje não é o amor puro e sublime. Não é. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade, um desejo de uma coisa eterna, imutável, um desejo de amor. O nosso amor é um desejo de amor, encravada no egoísmo e na ilusão. Talvez uma minúscula plantinha encravada na pedra do egoísmo e da ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que é o personalismo, que é o autocentrar-se, né? Então, o meu amor, ele é um pouquinho de amor, o resto é tudo isso que ele diz: egoísmo, orgulho, ilusão, busca de prazer, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Fantasiamos, romantizamos, e aí os desenhos deviam ser reclassificados. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, ou seja, na adolescência, quando geralmente a gente se une com alguém, podem ser um conjunto de estados mentais que reúnem os nossos desejos. Um conjunto de estados mentais que são desejos e que a gente pensa que é amor. E nossos desejos mudam todos os dias. Essa parte pegou bem. E o amor celeste não muda. Os desejos sim. Em razão disso, recordemos a importância da recapitulação. Ou seja, da gente repetir nas sucessivas reencarnações as experiências afetivas. Nessa ou na qualidade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Então encontramos as pessoas que a gente necessita, não que a gente gosta necessariamente. Provas indispensáveis ao crescimento espiritual, de que não dispensam para a justa evolução. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimamos no sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e que com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor. Finalizando,
É por isso que a maioria dos consórcios humanos, os casamentos, vou pensar assim, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas com as outras. Nestes embates alinham-se os recursos da salvação. E aí ele dá um conceito fantástico que serve para tudo. Quem for mais claro e mais preciso no cumprimento da lei, olha só a gradação, não é certo ou errado, é processo, é degradê. Quem for mais claro e mais preciso no cumprimento da lei, que manda, que ordena que seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Então percebam que a gente precisa ler isso o resto da vida, né? Estudar, refletir cada palavra, cada conceito contido ali. Então, os relacionamentos são para aprendizado. E depende de como a gente agir neles, conquistaremos a nossa felicidade. Eu fiquei assustado. Eu também. Não dá para ser feliz, é um sacrifício. Calma. Eu estou começando a ficar desesperado. Não. Dá para ser feliz. Dá para ser feliz. Basta que a gente aprenda. Porque hoje, gente, do jeito que a gente ama, ou pensa que ama, nós não amamos as pessoas, nós amamos o que elas fazem. O William já adiantou isso. Eu ouço assim, eu gosto tanto de fulano ou fulano, ele faz tudo o que eu quero. Aí eu fui pensando, se não fizer? Não, é assim. Porque olha as reclamações que nós temos dos outros. Ele faz isso, ela faz aquilo. Então dá para ser feliz. Aliviou. Agora, já que nós temos que nos relacionar, tem mais uma perguntinha para vocês. Aí o William, para nos ajudar. Existe uma pessoa destinada a cada um? Pensando nesse relacionamento de divisão da vida. E como o livre-arbítrio, eu estou emendando duas aqui. E como o livre-arbítrio entra na escolha dessa pessoa, desse parceiro. Então, assim, existe uma pessoa para cada um, que está destinada para cada um. E como é que o livre-arbítrio entra nessa escolha desse parceiro? Fácil, né? Ai, Jesus. Bom, o Edgar já falou muita coisa ali interessante. O André, O André. Eu acho que nós temos múltiplas observações e livros para poder responder isso. Mas de uma forma muito direta, eu sou muito técnico para algumas coisas que eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta isso, né? Especialmente ali depois, mais ou menos, da pergunta 298, por aí em diante, da 303, ele faz essas perguntas. Dentro dessas perguntas, a espiritualidade diz não. Nós não somos destinados um ao outro. O que acontece, pegando o gancho do que o Edgar falou, é que nós encarnamos, ou até mesmo desencarnados, nos sintonizamos com as pessoas que vão nos auxiliar no nosso processo de desenvolvimento. Então esse fatalismo, ou essa destinação, não acontece, porque senão iria interromper uma lei divina que se chama o livre-arbítrio. Acho que eu preciso essa pergunta, é uma pergunta casada isso aí, hein? Então, e aí o que acontece? Depois, mais para frente, na pergunta 843, o Allan Kardec me pergunta sobre essa questão do livre-arbítrio, e a espiritualidade ela fala também, né? E isso interfere no nosso livre-arbítrio dependendo do que nós estamos propondo no nosso processo de evolução. Uma das coisas que a gente às vezes tem, quando a gente vem para a casa espírita,
Nós escutamos palavras como karma, nós escutamos como reencarnação, escutamos vidas passadas, palavras que são muito fortes, mas como o Edgar falou, que precisa ser estudada e estudada a vida inteira, né? Para a gente conseguir pelo menos entender a ponta do iceberg. E desse contexto, a gente tem uma tendência a tentar justificar um padrão de escolhas que nós já estamos fazendo. A gente coloca na vida passada, a gente justifica porque essa pessoa está doente, né? E nós esquecemos o seguinte, que ninguém nasceu obrigatoriamente para fazer o outro feliz. Eu nasci para me fazer feliz, né? Então, ninguém foi programado comigo lá no planejamento encarnatório para poder, William, mas já me falaram que isso pode acontecer com vários livros do Chico, André Luiz. Sim, pode ser que eu tenha escolhido vir com alguém para poder vivenciar isso. Mas, que nem no livro O Preço da Liberdade, que é maravilhoso. Só que o que acontece? Quando a gente encarna, nós temos as nossas escolhas aqui. Isso, às vezes, pode nos afastar ou nos aproximar dessa afinidade que deveria ter ali para esse desenvolvimento. E uma coisa também que a gente esquece, Anderson, pensando no livre-arbítrio, é que nós imaginamos que talvez para ser bom alguma coisa, ou para dar certo, tem que durar para sempre. É mítico isso, tá? Isso não é real. Tem pessoas que vivem cerca de 50 anos, 40 anos casadas, mas elas são humilhadas, elas não são felizes. Então elas não cumpriram o planejamento que tinha que ter realizado ali. Nós viemos aqui para ser felizes. Agora, tem pessoas que às vezes moram, casam 2, 3 anos, e aí a pessoa fala, nossa, tadinha, separou. Casou agora, poderia viver, mas às vezes o cumprimento que foi realizado para a qualidade daquele relacionamento cumpriu o que foi previsto para a evolução daquela pessoa naqueles 2 anos. Tanto é que a gente escolhe, conhecemos pessoas maravilhosas, que muitas vezes, por isso que nós combinamos um planejamento encarnatório para nos reencontrarmos em algum momento, mas por escolhas equivocadas antes desse encontro aqui na Terra, a gente perde a oportunidade de ter aquela afetividade ali, né? Então, nós não temos uma programação, e o livre-arbítrio são as nossas escolhas. Quanto mais a gente desenvolve o nosso conhecimento, como o Edgar falou, melhor nós enxergamos. É como se a gente limpasse as nossas lentes. Porque a gente não enxerga com o corpo, sentimento, a gente enxerga com o espírito, né? Então, William, que eu penso aqui, eu vou pensar também do outro lado. E essas lentes que a gente coloca, às vezes, para se relacionar com as pessoas, faz com que, muitas vezes, a gente coloque o relacionamento como uma prisão, como um aprisionamento, né? A gente confunde a liberdade com escolhas parecidas, né? E esses problemas, eles vão levando a gente a fazer escolhas equivocadas. Então, isso interfere muito no nosso livre-arbítrio, com certeza. Mas nós precisamos começar a fazer uma medida diferenciada sobre as coisas. Eu não tenho que pensar no que essa pessoa vai me oferecer ou se esse relacionamento vale a pena. Eu tenho que começar a remodelar as perguntas direcionadoras da nossa vida. É isso que a doutrina vem nos ajudar. Allan Kardec, ele não disse, faça dessa forma que você vai ficar melhor. Ele traz proposições para a gente refletir. Então, um exemplo. Eu estou casado há 50 anos com essa pessoa e não estou feliz. O que eu vou fazer? Talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta seja, o que esse casamento contribuiu para que eu me desenvolvesse enquanto pessoa e o que eu consegui extrair dessa grande oportunidade que eu tive? Porque sofrimento, o Anderson ficou dessa sala, o Edgar falou, prova não é sempre sofrimento. Expiação e prova são coisas diferentes. Prova está relacionada com as nossas escolhas. Eu, às vezes, vir rico é uma prova. Ela não está ligada diretamente com o sofrimento, como a gente pensa, né? E por incrível que pareça, mulheres e homens vindo com uma beleza estonteante também é uma prova, sabia? Uma prova muito difícil, né, de passar. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou mal porque eu sou lindo. Que bom que eu tenho essa prova. É normal, né? Porque as nossas provas, elas não estão relacionadas com o sofrimento.
Então muitas vezes a gente ganha na Mega Sena, a pessoa fala, "Ai, graças a Deus acabou minha aprovação." É aí que começou. Né? Às vezes você encontra situações que você mesmo se coloca, que não está na sua ficha kármica, mas que você escolheu colocar ali naquele momento de acordo com o livre-arbítrio que você teve. Então, quando nós falamos sobre relacionamento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não tentar também justificar algumas escolhas, né? E hoje a psicologia comportamental moderna tem sido reinterpretada nessas redes sociais de uma forma muito perigosa. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando, William, mas eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Primeiro eu, depois o outro. Esses dias uma pessoa falou isso para mim. Primeiro eu, depois o outro. Eu disse, nossa senhora, Jesus mancou então, né? Há mais de 2000 anos. Mas ele é o modelo, ele é o guia. Eu não sou assim. Eu sou diferente de Jesus. Eu não penso dessa forma, não é? Mas, e se eu for a salvação que foi enviada para aquele momento? E não o contrário? E se eu for aquela pessoa que a espiritualidade colocou ali para ajudar? Muitas vezes a gente espera ser salvo, né? Mas quantas vezes também, às vezes a gente tem que ser colocado também em pauta. Então, isso interfere em vários nichos de relacionamento, né? Famílias complexas, né? Situações difíceis. Estou convivendo com pai e mãe narcisista. Eu tenho que viver eternamente com pai e mãe narcisista, que são meus pais. A piedade filial do Evangelho não diz assim. Nós precisamos fazer a interpretação desses relacionamentos. Então, o nosso livre-arbítrio, ele vai aumentando conforme o nosso conhecimento, sabia? Por isso que Jesus, cosmovidente, ele tinha pleno livre-arbítrio. Porque ele sabia como lidar com essa situação. Nós ainda, para a espiritualidade, pegando o gancho do André Luiz, somos crianças. Por isso que eles não dão facas para a gente brincar. Né? Porque senão a gente vai se cortar. Então, eles ainda precisam fazer o norte para nós sobre alguns rumos das provas que nós estamos tendo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E ainda bem que não precisa durar para sempre, porque a média brasileira é 13,8 anos. A média dos relacionamentos é baixo, assim, é pouco tempo. Na realidade, eu acho que essa média do relacionamento afetivo, mas o nosso relacionamento com todo mundo é eterno. A gente tem uma ilusão, né? Assim que a gente está falando assim, acabei meu relacionamento, acabou, estou livre, não vou mais passar por isso. Vai conhecer outra pessoa. Pode ter certeza, até a gente conseguir desenvolver aquilo que talvez a gente não conseguiu visualizar como uma tarefa importante para nós, né? Boa. Pessoal, agora é a hora de vocês. Nós demos uma boa esquentada aqui, mas a gente queria, quem tem a primeira pergunta aí? Levanta a mão que eu levo o microfone. Quem? Quem que vai fazer a primeira pergunta? A primeira é mais difícil, depois acelera. Nesses relacionamentos é muito comum colocar, entre aspas, a culpa no outro. Né? E aí, como é que funciona isso? Depois Mais fácil pôr a culpa no outro, não? Pode começar, né? Sempre a gente coloca a culpa no outro. Mas um dia esse sempre vai acabar. Por quê? Não é sempre. É sempre até hoje, ou até um dia. Porque esse colocar a culpa no outro é só uma tentativa de não enfrentarmos a situação. Mas ela não traz nenhum benefício de longo prazo. Nenhum. Porque nós sabemos que nós fazemos parte da questão. Parte. Uma amiga uma vez me disse que num relacionamento o mais certo está 40% errado. É um número alto. O mais certo. Né? Porque olha só o que o William disse, que a gente precisa prestar atenção. Nós temos feito escolhas, micro-escolhas. Uma palavra ali, um comentário ali, um silêncio, uma cara feia ali, tudo isso são escolhas, gente. A gente pensa que escolher é ficar ou não ficar, ir para lá ou para lá. Não. Permanentemente nós estamos nos posicionando perante a vida, plantando. Cada movimento, cada pensamento, cada sentimento emitido
é uma plantação que terá uma colheita correspondente. Então, de fato, é muito perigoso o que o William citou, que ouve, quem não ouve, de que eu preciso pensar em mim. Sem dúvida que sim, mas não só. Veja, talvez a gente possa dizer que tudo esteja certo, as medidas talvez estejam erradas, as coisas, as proporções que a gente coloca. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Olha só como eu preciso cuidar de mim. Mas não pode ser só cuidar de mim, porque senão vira egoísmo. E também não pode só cuidar do outro, senão vira desprezo, autodesprezo. Os extremos são problemáticos e a gente vive neles, né? O outro me prejudicou, então agora eu só vou cuidar de mim. Pronto, foi para um extremo. Que tal o meio termo? O outro, o relacionamento, ele fundamentalmente, e isso é outra questão difícil para nós, ele mostra algo de nós. Essa é uma parte difícil, mas ele expressa na sua dinâmica alguma coisa que tem a ver comigo. Por isso, como ele já levantou, os padrões se repetem. O pessoal fala, só acho tranqueira. Você procura tranqueira. Você precisa de tranqueira. Ou acha que precisa, não sei. Entendeu? Daquele padrão. Por que você procura aquele padrão? Né? Por quê? Existem coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas, gente. Vou mudar de nome. Existem feridas dentro de nós que precisam ser resolvidas. Até enquanto não forem resolvidas, o padrão se repete. Então, porque assim, tem 10 pessoas aqui, por que um nos atrai? Uma dos 5, das 5. Por que nos atrai? Ainda porque eu gosto, não é? Ou eu gosto de, tá bom, e gosta por quê? Porque a vida inteira, a coisa funciona, é assim, aquela pessoa que você se sentiu atraída vai te mostrar a própria ferida que você tem. Então, existem alguns padrões, não vou ser muito técnico nisso, mas vou falar de uma forma um pouco imperfeita, eu peço condescendência de vocês. Mas muita gente acha que precisa salvar os outros. Então, eu vou procurar alguém que precisa ser salvo. Vou procurar traficante, vou procurar quem não tem trabalho, vou procurar quem não acredita em si mesmo, quem se sente imerecedor e quem não se dá valor. Esse vira um padrão. Aparece alguém firme e forte. Não, eu não posso. É muito chato. Claro, por quê? Porque você precisa descobrir por que você quer salvar alguém. Qual que é a ferida que você tem que precisa salvar alguém? Se você não salvar, você não é feliz. Então, aí você pega pessoas, você fica com pessoas, escolhe pessoas que têm um conjunto de problemas. No começo você até gosta, porque está tentando salvar, mas aí você descobre que você não consegue salvar. Então a pessoa fica ruim. Quem escolheu? Você. Mas qual é a questão? Você não se entendeu. Você não entendeu o que está acontecendo com você. Por isso que o relacionamento não é percebido da forma adequada. É um aprendizado. O outro, um dia nós vamos agradecer ao outro, seja o outro quem for, porque o outro foi o nosso professor. Do jeito que ele é, ele nos abre a possibilidade da gente aprender sobre nós. Então, um dia a gente vai parar de culpar o outro e também não vai se culpar, mas vai aprender. E é legal isso que o Edgar falou, porque deu um gancho, né? No bate-papo. Nós temos duas questões que a gente precisa entender. Nem tudo o Espiritismo explica.
Por isso que a gente tem outras ciências, né? Dentro da psicologia, como ele falou, você pode colocar ali como se fosse um complexo de defesa, né? Porque quando eu culpo o outro, na realidade, eu estou, digamos, exteriorizando no outro aquilo que está dentro de mim, né? E aí a culpa do outro revela o nosso inconsciente, que pode vir da infância. No Espiritismo é o autoconhecimento, né? Por quê? A outra pessoa pode estar errada, mas eu vou ter que decidir o que eu vou fazer com aquele erro que o outro jogou em mim. Mesmo que a outra pessoa tenha sido equivocada comigo. Se eu, estudioso, tentando melhorar a minha condição de vida aqui na Terra, eu preciso decidir, que a palavra decisão vem de cisão, que é cortar. Eu preciso decidir o que eu vou fazer a partir disso. O que seria essa decisão? Então, olha, você me magoou, você está errado, mas eu decido o que eu vou fazer a partir daquilo que você realizou em mim. Você não me controla. Quando o nervosismo do outro, a ação do outro, interage comigo e eu reajo, o outro me controla, eu não tenho controle sobre mim. Então é muito simples a gente olhar para a nossa vida e perceber. Se eu estou num caixa de supermercado, uma pessoa às vezes me faz algum tipo de descontrole, eu já sei que então eu preciso visualizar a minha atitude perante aquela situação que eu fui colocado, porque aquela atitude ela me controla, né? E enquanto essas atitudes elas me controlarem, eu vou sofrer, porque eu sou escravo da atitude do outro. E essa escravização é uma das piores, porque a gente deixa de dormir, a gente quer desenvolver uma vida querendo que o outro seja prejudicado, não é? Quantas pessoas elas terminam um relacionamento porque foram traídas? O que é a traição, né? Hoje é uma pergunta, né? A traição é o ego ferido. E muitas vezes vem também de vários outros tipos de distúrbios que são colocados, né? Mas quando a traição ela acontece, ela é um convite para nós que estamos passando por isso refletir, não para a gente reproduzir aquilo ou humilhar a pessoa. Porque se eu aproveito também dessa situação para colocar a pessoa numa situação já mais do que ela se humilhou, porque, gente, se eu traio alguém e essa atitude não vai ressoar só em mim. Se eu tenho filhos, vai ressoar na minha família, vai ressoar na família da outra pessoa com que eu tive esse conluio. É um reflexo muito grande. A nossa atitude, ela vai até... E aí, dentro dessa circunstância, quando nós temos essa somatória de situações, a pessoa que já fez uma atitude negativa, pelas leis divinas, ela já vai resgatar. Então, às vezes eu vou gastar uma energia para me colocar numa situação da qual eu não preciso. Então, não que o outro não seja culpado, né? Às vezes a pessoa errou, ela é culpada, mas não sei mais se vale a pena a gente culpar aquilo que já está sentenciado, entende? A reflexão. Nós vamos gastar uma energia da qual não é aquilo que o movimento da vida nos exige. Porque tudo que nós intencionamos, nós investimos energia. Tudo que você investe energia, você direciona para o seu crescimento. Eu, por exemplo, estou tentando direcionar minha energia em coisas produtivas e não coisas improdutivas. Porque depois, em um outro movimento social, do nosso espírito, isso vai também ser cobrado. Porque nós não somos só, entre aspas, né, solicitados pelo bem que nós fizemos, né? Mas a William fez o bem, tal, mas também daquele que nós negligenciamos. Isso começa com a gente. Então, a gente tem que prestar atenção. O que é culpa? Né? Não tirou o lixo para fora. Essa pessoa não me ajuda. Essa pessoa é um peso na minha vida. Eu não tiro o lixo para fora. Não dá comida para o cachorro. Não me ajuda a fazer tal coisa. Não faz comida. Não faz aquilo. Não faz aquilo. Não, você quer um ajudante. Então, a gente precisa sentar e conversar de uma forma madura para você estabelecer para essa pessoa quais são os limites do seu desgaste emocional e o que te magoou ou não. Ao sentar com essa pessoa e dividir isso daí de uma forma muito ampla, você vai conseguir delimitar as circunstâncias que precisam ser feitas. O outro entendendo o seu limite, nasce a faísca do amor. O outro descartando o seu limite, desrespeitando, você já tem a resposta. Muito simples, né?
simples também. É muito simples, é falar. É um simples complexo. Mais alguma pessoa? Anderson, Edgar, retomando a sua fala, então, mesmo aqueles relacionamentos que nos parecem altruístas, eles têm uma base no egoísmo. Eu quero satisfazer alguns desejos, entendendo a minha natureza, eu posso equilibrar essa relação, seria isso? Devo dizer que sim. Vou falar por mim. Uma vez eu li uma mensagem de Emmanuel dizendo que a gente tem que fazer o bem por amor ao bem. Eu falei para Emmanuel, desculpa, não sei fazer isso. Eu faço o bem por interesse. Eu faço o bem para não sofrer amanhã. É o que eu consigo fazer hoje. Eu não encontro hoje dentro de mim amor ao bem. Quer dizer que eu nunca vou conseguir? Não, eu vou, mas eu preciso de mais vivência. Eu preciso experienciar mais o esforço do bem para descobrir aonde está o amor ao bem dentro de mim. Ele não se desenvolveu. Lembra? O Pai colocou dentro de nós todas as virtudes em formato embrionário, em semente. É preciso um esforço do jardineiro, que sou eu, de mim mesmo, para que essas sementes floresçam. Precisa do solo correto, da temperatura, de tudo correto para que floresça. Precisa de cuidado, em longo prazo. Hoje, essa semente do amor já tem um certo desenvolvimento, porque eu não tenho 1 ano de idade, espiritualmente falando. Devo ter 1 e meio, talvez, não sei. Enfim. Mas eu preciso entender do que eu sou capaz. Os relacionamentos mais altruístas, e aí se a gente puder fazer uma classificação, e não é uma classificação técnica, é da minha cabeça, coloco para vocês criticarem, eu vejo o relacionamento conjugal como o mais egoísta que existe. O casamento. Vou me unir com alguém. É o mais egoísta. Parece que quando a gente decide fazer isso, aparece uma lista imensa de direitos. Não é de dever, não. Tem direito disso, tem direito daquilo, tem um monte de direito. Nossa, uma lista inteira. Não sei nem quantos itens tem. Tem direito de um monte de coisa. Não sei que hora que aparecem os deveres, mas os direitos eu sei. Pega num outro extremo, talvez num outro extremo, a amizade. Me parece a amizade que a lista de direitos é minúscula. Nem sei se tem algum. Porque você demora 10 anos para encontrar um amigo e você não fala assim, nossa, ela nem me ligou. Você não fala isso. Olha que legal que eu te vi. Deixa a esposa ficar 15 minutos sem responder a mensagem. Você está... Então, eu vejo esses dois extremos. Veja, a gente já sabe, de certa modo, a gente sabe viver muitas vezes uma amizade legal, leve, que talvez tenha um amor altruísta de fato. Mas, por conta até da cultura, né, gente? A gente aprendeu que relacionamento afetivo, como um casamento, ele vem com essa lista problemática de deveres. Então, só que a gente precisa refletir se é verdade que precisa ser desse jeito. Será que precisa ser desse jeito? Eu, por exemplo, penso que um relacionamento afetivo próximo, sem uma amizade, ele vai ser muito complexo. Muito complexo. Porque os nossos desejos mudam todos os dias. Né? Então, e eu não vejo problemas, Maurício e todos, da gente admitir, até aqui, o meu amor é deste jeito. Mas não para que a gente se conforme com isso, mas para que a gente entenda que ele é imaturo, infantil, cheio de mimimi, entendeu? E que eu preciso ficar muito de olho o quanto ele me controla, o meu sentimento. Porque eu posso mandar no meu sentimento.
Eu posso falar, tá errado, esse ciúmes idiota que você sente. Para já com isso. Eu falando comigo. Porque eu posso ser bem bravo comigo, né? Com os outros, comigo eu posso ser. Para com isso. E entrar num processo de tentativa de autoeducação, de castigo. Né? De enfrentar o sentimento, falar, não admito esse sentimento. Não admito, não negando e reprimindo, mas não permitindo que ele haja. É assim que a gente educa. Né? Então, por isso que eu preciso olhar. Se eu não olhar, eu não faço nada. Deixo ele correr solto e acredito que num dia de primavera eu vou amar. Que nem Jesus ama. Não vai acontecer isso. Né? Ok? Te respondi? E sabe o que eu acho também interessante? Falando, né? Foi direcionado para o Gilmar, mas assim, muitas vezes a gente também tem que entender o que é ser altruísta. Né? Porque para cada sociedade, para cada lugar, ser altruísta de uma forma diferente. Né? Para o europeu, para o norte-americano, para várias pessoas ser altruísta é diferente. E muitas vezes essa visão salvífica que a gente tem no relacionamento, a gente confunde altruísmo com anulação ou autoabandono. Isso é muito perigoso. Né? Eu estou me relacionando com alguém, eu dei minha vida para você. Deu o que diz? Não é? Eu dei minha vida para você. É uma cobrança, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. O altruísmo, se fosse pensar na visão espírita, é aquela em que duas pessoas se relacionam e ambas procuram o bem comum uma da outra apoiando. Só que para chegar nesse nível, né, a gente precisa ter amizade, compreensão, muitos fatores. Então, quando alguma pessoa às vezes fala para mim, nossa, mas eu sou muito bom no relacionamento, eu fico pensando, meu Deus, o que será que é ser bom? Porque na Terra nós temos um nível do que a gente acha que é ser bom. Será que num planeta como Capela, sei lá, ou um planeta distante mais evoluído que o nosso, será que o que a gente acha que é ser bom é bom? Então, dentro da nossa sociedade, que foi instituído um estabelecimento de ideias, o altruísmo ele chega até um ponto. Mas a gente tem que refletir também se não vai ser um autoabandono. Eu conheço homens e mulheres que... tenho amigos que eu não jogo mais futebol, porque minha mulher mandou. Falei, beleza, tá certo. Isso te fez melhor? Melhorou seu relacionamento com ela? Você conversou com ela sobre isso? Não, me deixa triste. Então você vai jogar na cara dela daqui a um tempo. Não faça isso. Converse com ela. Sua mulher merece a sua atenção, não a sua devoção. Diferente. A gente pode misturar. E aí, muitas vezes a gente vê essa anulação, né? É demais. Mulheres e homens, a gente se anula muito em prol do outro e a gente fala que isso é amor. Isso não é amor, gente. Será que é uma má interpretação daquela parte do Evangelho que diz negue a si mesmo? Eu acho que é uma má interpretação. Porque não é isso que essa frase quer dizer. Negue o seu próprio personalismo. Negue no sentido de não entender que exista, mas de olhar e não concordar com o seu próprio egoísmo, com a sua própria inferioridade, com a sua própria imaturidade. Aí sim. Mas não no sentido de se anular. Porque senão na lei máfia não haveria o amar a si mesmo. Não haveria. Uma contradição. Uma contradição. Agora, vocês dois falaram em amor. Para mim, eu sempre falo, o amor é gasoso. O que é o amor? Porque vocês dois falaram no amor, você falou isso não é amor, então o que é amor? No relacionamento ou de forma geral? De forma geral, a gente vai passar 15 dias aqui. Vamos no relacionamento, então. Os dois falaram em amor aqui, amor. Você fala amor é um conceito gasoso. O que é o amor? Olha, se a gente for observar pela ótica espírita, eu não posso falar por todos, claro, né? Mas eu acho que o que é amor, a gente pode mirar em Jesus, para a gente saber o que é. Agora, como desenvolver esse amor, que é outro lance. Porque seria um sentimento mais do que sublime, né? Na nossa concepção. Mas para o lado espiritual, o amor também envolve direcionamento, envolve corrigenda, envolve conduta, envolve diversos fatores que talvez em alguns pontos a gente não esteja preparado para isso, né? Então é como o Edgar falou aquele ponto, eu acho que nós estamos aprendendo a amar.
nós ainda não amamos. Ah, William, mas o amor de mãe é um amor relacional que tem também com contexto biológico, com sentido de conservação. Isso já foi explicado por vários livros. Mas quando nós estamos relacionando, a ideia do sentimento, né, é querer que o outro seja feliz, independente da escolha de liberdade dele conosco. Mas para chegar nesse nível, né, a gente precisa ter uma... Eu não cheguei ainda. Se eu tenho relacionamento com alguém, eu tenho ciúmes. Eu também faço isso, tá? Que o Gerard falou, William, tá? Eu tenho ciúmes, eu tento me policiar, porque a tendência... Porque, gente, professor quer explicar tudo, tá? Aluno aqui é professor. A gente explica tudo. O professor quer fazer palestra dentro de casa, né? E a gente às vezes faz isso. E então, eu acho que o amor ele precisa ter muitas matizes, muitas coisas que a gente tem que pensar. O que seria o amor para um relacionamento, né? Eu observo muito Jesus. Eu acho que o amor é justamente você caminhar na direção correta e querer que o outro também consiga esse movimento independente da sua situação. Porque eu vou embora um dia, vou voltar para o meu lar, que é para a parte espiritual. E aquilo de bom que ficou no outro e que auxiliou ele, é a centelha do meu amor que ficou manifestado. Agora, se a pessoa só, nos movimentos que eu estou, eu busco a afetividade, o reconhecimento, né? A todo momento, eu acho que isso se distancia do que seria o amor, né? Não sei o que o Edgar pode falar. São muitas coisas que dá para pensar, né? Olha, esse é o tema que eu mais fujo. Eu não entendo o amor. Eu acho que já foi dito que o amor é sinônimo do próprio Pai, né? Então não dá para a gente falar de algo tão grandioso, tão absoluto. Mas vindo aqui, para o nosso chão-chão aqui, a fala do William me fez lembrar que alguns meses antes de eu me casar, um espírito amigo me aconselhou sobre o casamento. E curiosamente, ele não falou nada de amor. Possivelmente é porque eu não entenderia. Então, você falar, certo? Perder tempo. O professor não perde tempo quando o aluno não vai entender. Mas ele falou do respeito. E foi muito importante. E eu penso isso até hoje. Nós estamos falando de mais de 30 anos atrás. Claro que respeito não é ser gentil nem ser educado. Respeito é, de fato, a gente caminhar ou aprender ou se esforçar para permitir que o outro seja quem o outro é. Então, e isso está muitíssimo ligado aos ensinamentos da doutrina do Cristo. Né? E entendi fiquei com uma forte impressão de que dentro da imensa escada que nos leva até o amor, se hoje, fala de mim, se hoje eu conseguir respeitar a minha companheira, já está ótimo. Respeitar nesse sentido profundo, né? De respeitar o ser que ela é, o indivíduo que ela é, que tem uma trajetória própria, que tem conceitos próprios, que tem uma história própria, que é muito diferente, que vive num outro universo, nem em outro planeta, vive em outro universo, né? E que talvez só um esforço de escuta, um esforço de entendimento irá fazer com que esses universos se conectem de alguma forma, e bem pouquinho. Porque no fundo, não sei se vocês vão concordar, nós vivemos dentro dos nossos mundos interiores, né? Mesmo estando junto de alguém, na caminhada curta que é a vida encarnada. Então, assim, eu realmente, o amor é uma coisa que me escapa. Às vezes
vezes parece que ele é isso, mas aí ele é gasoso mesmo. Você pega, ele foge, escorre entre os dedos. Mas respeito é algo bem mais concreto. E talvez a gente deva se perguntar: estou respeitando o outro? Estou respeitando e me respeitando também, que também é minha obrigação? Porque se existe uma partícula de vida dentro de mim, e penso que sim, como dentro do outro, se eu me desrespeitar, eu também estou desrespeitando o Pai que está dentro de mim. Eu preciso me autopreservar. O instinto de conservação está aí, e ele é muito mais do que apenas uma questão biológica. Ele deve perpassar para as questões psicológicas e espirituais também. Porque eu não posso querer me extinguir, querer deixar de ser. Seria um contrassenso em relação à vida. Então, eu acho que se a gente se esforçar e cuidar e estudar o que é respeitar o outro, nós estaremos andando vários degraus acima na direção do amor que um dia a gente vai compreender. Pegando uma inspiração que você falou, eu lembrei de um texto que eu li uma vez de psicologia, que eu achei super legal, que assim, são perguntas, né? O que os nossos sentimentos eles perguntam para nós, né? Então, olha só. A paixão pergunta: o que você desperta em mim? Quando a gente tem, né, para diferenciar do amor, quando a gente confunde, né, alguns sentimentos, né? O que você desperta em mim? Se a pessoa desperta em mim no sentido biológico, tesão, no sentido afetivo, né, segurança, isso é paixão, né? A carência pergunta: o que você pode me dar? A posse pergunta: como faço para você não ir embora? O ego pergunta: por que você não é como eu gostaria que fosse? Então vejam que nenhuma dessas perguntas que às vezes a gente faz, eu estou lascado, porque... Enfim, o amor pergunta: como podemos crescer sem que nenhum de nós deixe de ser quem é? Definido. Já definido. Né? Então, assim, isso é difícil, né? Às vezes, amar é parar, é deixar ir, né? É bem isso mesmo. Bacana. Pessoal, nós alimentamos um pouco a nossa alma, e nesse momento nós vamos dar uma paradinha para alimentar o corpo também.